Estamos começando mais um Malakini Dias Cast, o podcast focado na sua evolução. Estamos finalizando essa série de episódios que nós chamamos de Todo Talvez é um Não. E esse último episódio dessa série, nós vamos falar a respeito do livro Essencialismo. Esse livro que foi escrito pelo Greg McKeown, é assim o sobrenome dele? É isso aí, McKeown. McKeown. E ele tem um podcast também muito interessante chamado What's Essential, ou seja, o que é essencial. Nem sabia que ele tinha esse podcast, mas aí quando foi pesquisar sobre o autor eu descobri, e acho que vale a pena a gente que somos podcasters, irmos atrás desse também, né? Então eu convoco para compor a nossa banca extraordinária aqui, nosso queridíssimo Vilmar Duarte, o arquiteto das construções e das desconstruções. Vilmes, cola na banca. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a tijolada é para esgarçar a mente sobre algumas dicas do que o Greg McKeown traz no seu livro Essencialismo. Será que fazer as coisas no essencial pode te ajudar em alguma coisa? Cola na grade. E será que ele foi essencial escrevendo o livro? Mas nós vamos falar sobre isso. Durante o podcast a gente fala sobre isso. Também para compor a nossa banca, a nossa queridíssima, repleta de brilho, toda colorida aqui ao meu lado, a nossa queridíssima Fer Filipozzi. Mas eu descobri como pronuncia o seu sobrenome mesmo? Filipozzi. A Fer Filipozzi, igual Malakini, Agnolini, Tagliarini, Filipozzi. E nada essencial esse início do nosso podcast, né? Só o trivial. Mas aguenta aí que vai melhorar. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos assistem, para aqueles que nos escutam e não estão vendo o meu look todo brilhoso, mas estou de verde-limão hoje. E vamos conversar sobre esse livro, o Essencialismo. E eu gostei do nome do podcast do autor, What's Essential? O que é essencial? Fica com a gente para você descobrir. Boa. Bom, vácuo de silêncio, que o silêncio é essencial. Legal. Para você relembrar, nós temos um podcast que está em todos os aplicativos de áudio, todos os streams de áudio, então você pode nos acompanhar pelo Spotify, pelo Apple Music, pelo Deezer, pelo YouTube também, tanto o vídeo quanto o áudio. Basta você se inscrever, já deixa o seu like lá, o seu joinha, avalie o nosso podcast, compartilha ele com seus amigos. Nós temos já para trás praticamente 100 episódios gravados e estamos na 5ª temporada do nosso podcast. Todo mês nós trazemos, toda a temática sempre vai abordar um livro, então o livro da vez é o Essencialismo. Um livro que, a primeiro ponto para mim, é um pouco mais do mesmo, mas valeu a leitura, valeu algumas lembranças ali. E o autor divide o livro em 4 principais partes e em 20 capítulos. E depois dos 20 capítulos, o cara ainda coloca 100, 10, 1000 referências. A gente anotou aqui. Uns apêndices. 1000 apêndices e referências e tudo. A parte interessante é que o livro ele nos lembra a importância de dizer não, a importância de aprender a reservar mais tempo para nós, para as coisas que importam. E aprender a dizer não para tudo aquilo que só ocupa espaço. Por isso, os episódios anteriores, que nós aqui, eu, a Ferzinha, o Vilmes, nós gravamos com essa chamada Todo Talvez é um Não. Então, essa é a conexão. Aham, fica ligado. Bom, vamos nessa. Vamos começar o podcast ali, contextualizando sobre o livro Filipozzi. O que você tem para falar, para dar o pontapé inicial aí na contextualização do que você achou do livro, de um apanhado geral, sendo essencial? Eu gostei bastante da parte do essencial mesmo. Dos 20 capítulos. Nem essencial. Eu gostei de ser essencial. Não, ele realmente traz uma chamada muito forte, principalmente no começo do livro, sobre, numa linha até de autoconhecimento, que é o que a gente vem falando,
de você realmente ter em mente o que é que você quer para sua vida, para que você consiga, com base nisso, entender o que é de fato essencial. O que é mais importante na sua vida? Por que então você não dá tempo para isso? Por que você coloca 1 milhão de coisas na sua vida que muitas vezes não são as coisas que você quer, são vindas de outras pessoas, são vindas de pressões do trabalho, pressões sociais, mas não estão de fato alinhadas com o que você realmente quer. Isso não é ser essencial, não é ser um essencialista. Então eu gostei muito no começo ele prega bastante sobre isso, assim, toda essa parte do essencialismo e como construir mesmo uma vida de essencialista. Vilmes, e você, de apanhado geral, assim, de uma maneira essencial, mais essencialista do que a Fer foi, por favor, vamos lá. O que você achou do livro de forma geral? A Fer, ela mencionou essa questão da influência da mídia, das outras pessoas, dos grupos onde você está inserido. E se a gente deixar no automático, a gente é levado, né? A propaganda está aí para te fazer consumir, enfim, né? E consumir o essencial não tem nada errado. O problema é você querer ter tudo, você ser tudo, você querer fazer tudo. Não dá tempo, não é humanamente possível. E você vai fazer tudo ruim, tudo mal feito. E você não vai se realizar porque você vai querer ser tudo. Não cabe na tua vida isso. Não vai querer ler todos os livros do mundo, né? Então, ele tem uma figurinha que exemplifica tudo isso, né? Você tem uma dispersão e dispersa a energia querendo fazer tudo. Mas se você der foco no que é essencial, no que é vital na tua vida, você consegue uma realização muito mais plena a respeito. Boa, você vê a dificuldade que a gente tem de ser compacto e essencial, né? E o livro me deu essa sacudida mesmo. A pegada que eu mais gostei do livro é entender que ser essencialista não é fazer menos coisas, tá? E sim fazer apenas as coisas certas. Isso, para mim, foi a grande sacada do livro. É sobre isso que eu quero abordar a maior parte do tempo aqui. E é assim que o livro, na verdade, começa. Então, bora lá. Como o livro está dividido em 4 partes, a primeira parte chama-se Essência. E o capítulo que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui nesse momento, então, é o capítulo chamado Escolher. E aí, Ferzinha? Escolher, importantíssimo. Ele já traz como um dos primeiros pontos num caminho mesmo de um essencialista. E essa parte, no começo, até ele já traz isso também no começo do capítulo, eu achei muito interessante, me deu uma boa sacudida de que nós perdemos o poder de termos escolha. A gente, de alguma forma, acabou abrindo mão desse poder de ter escolha. Parece que entramos num modo realmente automático, em que as situações vão acontecendo e nós somos deixados levar, e a gente não escolhe o que de fato a gente quer. A gente não escolhe. A gente abriu mão desse poder. Todo mundo escolhe por nós e nós não nos damos conta disso. É muito interessante. E é legal porque ele, logo no primeiro capítulo do livro, e nesse que a gente está abordando, ele diz a importância de você dizer não mais vezes do que você está habituado a dizer. Então é legal porque por isso que nós gravamos todos os episódios anteriores, porque nós estamos tão acostumados a escolher de maneira equivocada as tarefas do dia a dia ou os lugares que nós vamos, as pessoas que nós convivemos, então ele chama um pouco a atenção para isso. Será que aquele projeto que você está investindo o seu tempo é realmente o projeto certo? É realmente o projeto que vai ajudar você a ter as suas conquistas? Será que aquela reunião que você está participando é mesmo uma reunião? Então o primeiro capítulo todo ele está querendo dizer assim, cara, aprenda a dizer mais vezes o não. Aprenda a fazer, aí entra o que o Fer falou, a fazer mais escolhas mais assertivas. Eu acho interessante que daí ele traz a questão de que nós focamos muito, hoje em dia, nas opções. Existem muitas opções e parece que nós ficamos meio atordoados com esse mundaréu de opções, como se nós tivéssemos que aceitar todas as opções e fazer 1 milhão de coisas, mas nós acabamos desfocando da própria capacidade de escolher. A gente perdeu isso. E isso é muito mais importante do que, de fato, as opções, do que, de fato, as próprias escolhas.
A gente tem essa possibilidade de escolher e a gente tem que reviver isso, reavivar dentro de nós essa capacidade de escolher, se quisermos ser essencialistas, se quisermos realmente ser bons. A gente já falou sobre isso também em episódios passados. Se quisermos ser excepcionais em algum âmbito ou em alguns âmbitos, precisamos escolher. Exato. Então, essa parte aí do poder da escolha, ele comenta bastante sobre a capacidade de eliminar tudo aquilo que vai te atrapalhar e escolher só a coisa mais importante. E logo em seguida, depois que ele fala sobre a questão da escolha, ele entra num tópico chamado a capacidade que nós temos de discernir. Ou seja, essa parte aí, eu e o Vilmar gostamos muito, na verdade, que a gente estava fazendo a nossa reunião anterior, que é a desimportância de quase tudo. De quase tudo, é isso aí. Entra aí, Vilmes. Ele traz, depois ele junta, né, esses 2 capítulos no terceiro, que ele menciona o perder para ganhar. O perder para ganhar, ele traz um exercício de imaginação. Imagina que você volta lá para a década de 70, 1972, e você tem $500 e vai investir $1 em ações de uma das 500 empresas, ou em cada uma das 500 empresas da Standard & Poor's. Quando você faz o investimento, beleza, 30 anos depois você estaria com um resultado muito expressivo no seu dinheiro. Mas se você pudesse escolher uma única empresa para investir aqueles $500, em qual você investiria? E ele traz uma curiosidade ali, a empresa que teve a maior lucratividade em 30 anos foi a Southwestern Airlines, né, que é uma empresa de aviação. Só que, tradicionalmente, as empresas de aviação elas não são rentáveis. Como é que você vai discernir? Como é que você vai escolher a melhor? Porque aqui é futurologia, né? É adivinhação. Como é que você faz uma análise? A grande sacada é que essa empresa ela definiu um padrão de trabalhar apenas no essencial. O que era essencial? Levar as pessoas do ponto A ao ponto B da melhor forma possível, com excelência. E aí ele traz a grande sacada, né, desses 3 capítulos, que é você perde no momento que você escolhe, relegando todas as outras opções e dando foco naquilo que é essencial para você ganhar de fato. Eu acho interessante que ele até traz nesse capítulo um exemplo do Warren Buffett, o famoso investidor, e ele justo traz o exemplo dele como um essencialista. E ele até traz uma afirmação: nossa filosofia de investimento se aproxima da letargia. Ou seja, ele e sua empresa fazem relativamente poucos investimentos e os mantêm por muito tempo. Então, eles aplicam, de fato, o essencialismo ali na veia. Eles escolhem poucas ações, mas boas. Fazer menos, porém melhor. A essência desse capítulo, então, para você que está querendo ler o livro e querendo se tornar uma pessoa mais essencial, ou seja, fazer mais as coisas, não fazer menos coisas novamente, mas fazer mais as coisas certas, é que essa questão de a desimportância de quase tudo significa fazer menos coisas, porém fazer melhor, fazer coisas mais bem feitas. Isso, eu lembro que eu aprendi isso também, não tá dentro do livro isso, mas a minha experiência disso foi com meu filho. Então, não é questão de quanto tempo você vai dedicar ao seu filho, é a qualidade do tempo que você vai dedicar. E aí é exatamente isso em todos os projetos, em todos os relacionamentos, seja relacionamento profissional, afetivo ou tudo. Então, você tem que entender que uma grande parte de tudo que você faz no seu dia é desimportante. Isso para mim foi a maior sacada desse capítulo, assim, a desimportância de quase tudo. Pá, pega o tijolo, taca na cabeça. E quando você se dá conta da desimportância de quase tudo, você começa a entender que tem que fazer dá para fazer menos coisas, porém muito melhor. E essa desimportância de quase tudo, tem uma frase aí no livro, a gente vai buscar aqui, não vou lembrar de cabeça. Ele cita uma escritora, uma autora, em que ela coloca a seguinte pergunta: o que você vai fazer com a maravilhosa vida que você tem? Então, quando você se dá conta disso, cara, o que eu vou fazer com essa maravilhosa vida que eu tenho? Vou fazer um monte de coisa desinteressante, desimportante. É isso que eu vou fazer com a minha vida. Então, essa sacada para mim desse capítulo. Bora seguir. Além dessa estrutura, dentro dessa primeira parte, ele entra ali no perder para ganhar.
E aí, o que ele quer dizer com isso, perder para ganhar? Eu trouxe a essência desse perder para ganhar, mas tem uma coisa que ele passa, e se a pessoa que não tiver com os olhos abertos, né, ela passa desapercebida, que é justamente a questão de você ter um propósito muito bem definido, tem que ter clareza naquilo que você quer. Eu salguei o Vilmar agora, que Sim. eu vi nas nossas anotações que ele já, do perder para ganhar, que era a estrutura do dólar. Ele jogou do Cri, dele. cri. O dele que ele pulou e jogou no meu colo, mas deu tá boa, valendo. deu boa. Tudo bem. Você tem que ter um propósito, é a importância de você traçar os seus objetivos. Se você não tiver clareza do que você quer, você vai ficar nessa de fazer tudo, de ter tudo, de ser tudo. Né? Não se deixe levar no automático. Planeje, né? Tenha aí uma expectativa do qual é o seu objetivo para que essa vida não seja só efêmera. Né? Então tem muito a ver com um tema que o Vilmar aborda bastante, inclusive o Vilmar que oferece e trabalha com um serviço de mentoria, ou seja, ele tem mentorados, que é orientar as pessoas na questão do propósito, né? Exato. De você ter uma razão, um propósito, aí você vai saber, olha, isso aqui, como é que é? É desimportante, Desimportante, desinteressante. desessencial. Desessencial, exatamente. E você começa a melhorar a escolha. E aí tem uma parte no livro ali, exatamente nesse capítulo, que ele comenta que provavelmente cada um de nós aqui, a Ferzinha, o Vilmes, você que está nos escutando, provavelmente você conhece alguém que sempre está tentando encaixar mais alguma coisa dentro das 24 horas do dia. Essa pessoa ela sempre está tentando encaixar mais. Ele traz um exemplo que eu gostei muito também, que ele comenta assim, que talvez nós também conhecemos alguém que está atrasado para a reunião, ela sabe que faltam só 10 minutos para a reunião, mas ainda para responder os e-mails ou para ficar rolando o Instagram. Ou seja, a pessoa sempre está tentando ocupar o tempo, sempre está tentando encaixar mais alguma coisa, ou seja, fazendo tudo aquilo que não era essencial. Para e perceba, talvez você não conheça ninguém porque é você, assim, essa pessoa. Eu acho legal, justo nesse ponto, é legal que, assim, o subtítulo desse capítulo é Que problema eu quero? E essas pessoas, desses exemplos, inclusive se for você, a pessoa até pode pensar, não, mas eu consigo dar conta de tudo, meio desse jeito, acaba tudo dando certo. Não, em algum momento a coisa vai dar errado. Ou a pessoa vai realmente se atrasar e vai perder a reunião, ou vai gerar um nível de estresse absurdo. Em algum momento isso vai dar problema. Então a questão é, que problema você quer para você? Escolher também os problemas, não dá para dar conta de tudo. E daí, para a gente passar para a próxima parte, ele termina esse capítulo separando a diferença de um não essencialista para um essencialista. Então, olha que legal, ele coloca assim, ó, estou pegando a cola aqui do Kindle da feira, aqui do livro. Ele diz assim, o não essencialista, ele pensa, posso fazer os dois, ou seja, posso fazer as duas coisas, eu dou conta. E ele pergunta, como fazer tudo? Ele fica, nossa, como que eu posso organizar minha agenda para fazer tudo? Esse é o não essencialista. E o essencialista, ele pergunta assim, o que posso ceder para ganhar na troca? Ou seja, o que eu vou deixar de fazer para fazer o outro com mais... E ele também coloca que a pergunta que o essencialista faz é, em que eu quero investir? Então é interessante que cada capítulo ele termina sempre comparando o essencialista e o não essencialista. Isso é muito bacana porque ali tem um pequeno resuminho do que a pessoa tem que... de como focar. Então, para mim, esse cara que escreveu esse livro, ele não aplicou muito o que ele ensina. Ou talvez tenha aplicado. Ele tem escrito uma Bíblia e aí chegou nesses 20 capítulos, porque esse resuminho no final é mais que o suficiente. Ele dá exemplos muito repetidos. Quando ele começa a dar o exemplo do armário, tem uma parte que ele cita como que a pessoa pode comparar ser essencialista com não essencialista. Ele pega e dá o exemplo de você pegar um armário com roupas e separar as roupas que você não usa, que não são essenciais e tudo. Só que ele repete esse exemplo em vários capítulos do livro e fica muito tempo nisso, ou seja, fica ligado, ser essencialista, hein? Mas e o interessante é que esse lance que ele fala, ele repete isso várias vezes, ele dá muita conotação para as coisas, mas esse livro não trata de coisas. É desentulhar as suas atividades, você ser mais produtivo, você voltar para ter uma vida mais plena, mais consciente. E ele dá esse exemplo porque é factível, é palpável, né? Então dá para você vislumbrar uma possibilidade aí. Exatamente. Ele traz para uma coisa mais simples, uma coisa do cotidiano,
uma analogia Exato. para você conseguir perceber. E aí tem uma outra analogia que ele faz também, que é muito legal, mas que está lá na frente, é que geralmente, essa parte me pegou também do livro. Ele diz assim, que geralmente nós damos muito mais valor para as coisas que nós possuímos do que o valor que ela realmente tem. Então isso é legal, mas a gente vai falar nisso mais pra frente. Aí entramos na segunda parte do livro. Lembra que o livro é dividido em 4 partes. E essa segunda parte chama-se Explorar. E aí dentro dessa segunda parte, o capítulo começa com o capítulo 5, chamado Escapar. Essa é muito legal. Os benefícios de escapar, ou melhor ainda, os benefícios, as vantagens de estar indisponível. Ferzinha, quais são as vantagens, Ferzinha, de estar indisponível? Muitas vantagens. Ela cheia de brilho, brilho. Qual é a vantagem de ser uma pessoa toda cheia de brilho e estar indisponível? Ué, eu posso focar em mim, no meu próprio brilho. Você é muito egoísta, as pessoas vão dizer, né? Dane-se. Dane-se. O livro trata muito sobre isso, Vai, e aí? E é bem isso, você ter esse olhar, digamos assim, para estar mais tempo indisponível, significa que você vai conseguir tirar tempo para fazer mais as suas coisas. Em vez de realmente estar presente em tudo, em vez de realmente estar focando em tudo, não, você entende que em alguns momentos você precisa pausar, você precisa dizer não para muitas situações, para que você consiga dizer sim para você mesmo, para que você consiga ter esse olhar interno e consiga ter esses momentos de realinhamento da sua vida. Muito legal. E aí a gente deixou anotado ali que dentro dessa estrutura dos benefícios de você estar indisponível, você tem que entender que você estando indisponível para tudo aquilo que é dispersão, para tudo aquilo que vai lhe atrasar, para tudo aquilo que vai ser contrário aos seus objetivos, significa que você está disponível para todas as... Então, às vezes, a gente não consegue perceber e mensurar isso, que estar indisponível é muito importante. Você já percebeu que existem aquelas pessoas que sempre estão conectadas, então hoje com celulares e tudo mais, a gente consegue perceber isso de uma maneira muito clara. Mas às vezes é importante você estar indisponível, por exemplo, assim, não, nesse momento aqui, eu não vou responder as mensagens, eu não vou ficar mexendo no Insta ou no TikTok ou algo assim. Você está indisponível para as distrações e para as dispersões. Acho que essa é a maior sacada. Você tem que estar mais vezes indisponível para tudo aquilo que só atrapalha e rouba o seu tempo e mais disponível para as coisas que te realizam. Só que essa balança é difícil se você não tem autoconhecimento, se você não tem um senso de propósito, se você não tem clareza mental, essa balança é muito, muito difícil. E aí, conversando com a Fer esses dias aqui, vamos jogar na fogueira as coisas aqui, vamos lá. Manda ver. Não, conversando com a Fer, nós estávamos percebendo que você talvez não consiga aplicar todo esse conceito do essencialismo nesse momento da sua vida. Por quê? Porque é um projeto, você tem que ir aos pouquinhos, não dá para de repente você virar uma chave, porque você tem que entender que tem toda uma convivência social, a sua profissão, as horas que você dedica às coisas que já estão fluindo. Então você tem que ir aos poucos aplicando o essencialismo, ir aos poucos, para que daqui a um tempo você se torne cada vez mais uma pessoa essencial. Por que eu citei a Fer? Porque daí a gente brincou, não tem imediatismo para as coisas. Essa história nossa que nós queremos o resultado imediato, ali o livro, agora eu sou essencialista. Agora eu digo não, não é exatamente assim, né? E eu acho legal até entrando nesse capítulo, uma coisa que comentamos também, quando a gente estava planejando esse episódio, que daí nessa hora a gente estava nós três discutindo aqui sobre parar um tempo no dia para pensar e refletir sobre a vida. E daí o Malaquini até perguntou: quando foi a última vez que você fez isso? Daí a gente jogou pra ele. E você dele? Todo dia. Todo dia ele senta pra meditar. E é isso, né? Sentar pra parar e pensar sobre sua vida. É preciso fazer isso, segundo o autor do livro e segundo o que a gente ensina também, né? Sobre meditação. E é interessante porque quando as primeiras pessoas que foram estudar a meditação e traduziram, fugimos do livro, e traduziram meditação, elas colocaram como refletir, como pensar.
o treinamento de meditação é um pouco isso, mas a meditação em si é o oposto, é não pensar em nada. Mas a essência aqui que o cara trouxe no livro, a essência do livro Essencialismo, referente a isso, é realmente... Quando foi a última vez que você reservou um tempo apenas para liberar, para limpar a mente, para ter clareza mental, para se conectar? E é legal porque num outro livro que nós... Não tenho certeza, a gente já gravou o podcast sobre já 21 lições para o século XXI, do Harari. No final do livro ele coloca lá que a grande sacada do que é preciso ter para o século XXI é que você tem que ter clareza mental. E para ter clareza mental, você tem que separar um tempo para você, um tempo para meditar. Ou seja, são 2 autores, 2 livros, citando e direcionando essa ideia de separar um tempo para si, para meditar. Muito legal, muito legal. E aí, já na sequência dessa segunda etapa, vem ali a parte do do olhar. É isso? Esse é o ponto que a gente está? É isso Vilmes, mesmo, eu sei que sexto teu nome não capítulo. está ali no nosso resumo, mas você está há muito tempo sem falar nada, Vilmes. Eu sinto falta de você falando algo. Se a gente olhar para as coisas que realmente importam, pega um gancho ali do que a Fer havia dito, né? Dane-se. Dane-se. Esse dane-se você vai falar para as pessoas que não são essenciais na sua vida. Só que você não vai falar dane-se, você vai ser cordial. Só que você não vai dar muita... Os seus não são direcionados para as atividades, para os convites, que essas pessoas que não são essenciais na sua vida, você ter condições de falar não. E não, e está tudo certo. Para as pessoas essenciais na sua vida, você também vai dizer um monte de não. Só que para essas, você explica. De forma educada, simpática. Simpática. Por que você não vai na festa da tua tia? Então, porque eu tenho uma outra atividade. Você dá uma certa atenção, né? E esse olhar, essa percepção do que realmente é importante na sua vida é essencial, porque se você não olhar para as atividades, para as coisas que você faz, o que você quer ser, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai ficar sempre rodeando. E é legal porque aí conecta com uma coisa que a gente fez na nossa reunião antes, que a Fer comentou e decidiu, a gente pontuou ali que seria essencial para falar, que é essa questão de ver o que realmente importa. E aí a Fer deu um exemplo que te anotou até com um asterisco ali. Vai, Ferzinha. Não, antes, dane-se também você. Dane-se. Não, eu não. Dane-se. Você não, ela é essencial. Eu não, dane-se o que não é essencial para as nossas vidas. Cara, o dane-se vai virar um chavão nosso. Dane-se. Dane-se. Não, eu achei bem legal essa frase. Ele escreve, assim, uma série de perguntas. Eu vou reproduzir aqui porque eu acho bem interessante. Então, ele joga a bola para o leitor. Você já se viu perdido e inseguro sem saber em que se concentrar? Já se sentiu sobrecarregado com todas as informações que o bombardeiam, sem ter ideia do que fazer com elas? Já se sentiu zonzo com os diversos pedidos que lhe chegam, incapaz de descobrir quais são os importantes e quais não são? Já deixou de ver o ponto principal de alguma coisa no trabalho ou em casa e só percebeu o erro quando era tarde demais? É muito interessante porque eu chutaria aqui que todos nós já nos vimos, pelo menos uma vez na vida, em cada uma dessas situações. E isso é muito louco, né? Porque a gente não para pensar sobre isso. A gente não para perceber isso na nossa vida e no nosso dia a dia. E daí, nesse capítulo, ele traz justamente essa visão de que nós temos que olhar o que é realmente importante em cada situação, mas, mais do que isso, saber filtrar as informações que chegam pra gente. Ele traz daí uma série de metáforas sobre jornalistas e sobre sermos os jornalistas das nossas próprias vidas, no sentido de que o jornalista, para que ele seja um bom jornalista, não basta que ele dê bola para todas as informações que chegam para ele. Ele precisa sacar aquilo que está ali nas entrelinhas. Muitas vezes nem é o que está exposto para ele. Então, diante de todas as opções que nos são expostas na vida, será que tudo isso importa? Talvez seja, na verdade, o que nem está ali. O que a gente não está nem vendo, que é o que realmente importa. Essa parte do jornalista é legal, que ele dá um exemplo de um palestrante que, num curso sobre ensinar as pessoas a achar o ponto mais importante da matéria, para escrever a matéria, e aí o cara dá uma aula sobre isso, e aí ele, então agora eu quero que vocês apliquem isso que eu acabei de ensinar. E aí ele fala, então eu vou dar uma notícia, e quero que vocês escrevam
e apresentem essa notícia de acordo com tudo que eu acabei de ensinar sobre essencialismo. Legal. E daí, não é o autor do livro, é um outro palestrante. E daí ele ensina os repórteres e dá a notícia seria que devido a uma palestra que vai acontecer em tal local e tal local, os professores X, Y e Z vão estar palestrando então o campus não estará aberto e não teremos aula. Legal. E aí ele pede para os caras, para os repórteres apresentarem como que eles fizeram aquele clipe, aquela cortezinho. E aí todos que apresentam errado. E aí ele fala, não, a matéria não haverá aula tal dia. Essa é a matéria. A matéria principal é essa. Daí se a pessoa quer ler mais a respeito, ela por que não vai ter aula dela? Vai atrás. Então às vezes a gente fica... essa parte é muito legal do livro ali. Ele realmente mostra que você ensina, você dá e as pessoas continuam replicando as mesmas questões. E dentro disso, tem uma parte que eu acho muito legal, que é assim, como é que você então vai aprender a olhar e separar as coisas que são mais importantes? O filtro que a Ferzinha falou, você pode pensar no filtro seguinte, filtrar pelas coisas fascinantes. Ele até coloca isso no livro, tá? Você tem que filtrar e direcionar suas ações para as coisas fascinantes. Claro que você vai ter que fazer um monte de coisa na sua vida que não é fascinante, é óbvio, né, gente? É claro que você vai ter que participar de eventos, de reuniões que não são fascinantes, ou estudar coisas que não lhe agradam tanto. Porque, como diria, já citamos isso, o Chorão, né? Às vezes faço o que quero, às vezes faço o que tenho que fazer, né? Pô, então... E num outro livro que também já foi tema do nosso podcast aqui com o Vilmar, nas temporadas anteriores, a Fer ainda não fazia parte da banca do podcast, que é o livro Mais Esperto que o Diabo. Cara, o autor do livro, o Napoleon Hill, ele coloca uma coisa que tem muito a ver com tudo isso. E que tem a ver com o tal do dane-se da Fer. Por isso que eu lembrei que você é a pessoa essencial da sua vida. É você. Você é a estrela principal da sua vida. Por mais que a gente goste da família, dos filhos, do gatinho, do pet, mas nós temos que entender que é aquele exemplo da aeronáutica. Quando tem alguma turbulência ou acontece uma coisa e caem as máscaras, você tem que colocar a máscara primeiro em você. E por que isso? Egoísmo não, porque você tem que estar bem para poder cuidar das pessoas que estão ao seu entorno. Se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar, você será cuidado. Então, esse dane-se, porque eu preciso estar muito bem. Porque se eu estiver muito bem, eu consigo te escutar melhor, eu consigo te ajudar mais. Então é muito legal filtrar pelas coisas que te inspiram, pelas coisas fascinantes. Tem uma coisa interessante nessa parte, que é você entender que nós vivemos num período de abundância, né? Tudo tem uma oferta absurda de abundância. E você conseguir reverter essa situação e observar efetivamente o que é essencial na tua vida, você não se perde nesse emaranhado de ofertas que você tem, né? E dentro de todas essas coisas fascinantes, tem um capítulo do livro que é muito legal, que ele fala sobre a importância de brincar. E essa importância de brincar, que a gente esqueceu, e que quem tem filho vê que o tempo investido em brincar é enorme. Hoje existem muitas escolas que tentam ensinar de uma maneira mais lúdica, e a gente achou que a Fer é a pessoa mais... indicada. A mais baby. A mais baby aqui. Ela é a que tá mais perto ali, né? Mentira, mas sim. Ferzinha, esse capítulo que ele fala sobre brincar, adote a sabedoria de ser uma criança interior, e aí? Eu acho esse capítulo fascinante. A quinta série reina. Quinta série reina. E é algo que eu venho buscando na minha vida já faz algum tempo, realmente, brincar mais. A gente perdeu isso e brincar é tão essencial. E ele traz justamente essa ideia de que brincar é realmente essencial. É algo que a gente tem que reavivar na nossa rotina, no nosso dia a dia. E o que eu achei interessante é que ele até traz que a palavra escola vem do grego skol. Sei lá se é assim que eu falo. Skol. Que significa lazer. Skol é mais mesma, parece um alemão, né? É, da mesma etimologia do Kaiser, né? Kaiser, Skol. Mas enfim, eu gostei dessa analogia que ele faz com essa palavra escola, porque a gente perdeu isso também. Se você for ver, embora a Malakini tenha comentado que tem escolas hoje em dia que estão levando mais esse olhar para isso, na maior parte das escolas mais tradicionais, não existe muito tempo para brincar, principalmente quando a gente vai,
progredindo nas séries, né, nos níveis. Isso vai ficando cada vez mais evidente. Tem mais matérias e conteúdo e prova e estudo e não tem tempo para brincar. E brincar é realmente essencial. Ele até traz aqui que ele define daí brincar como tudo que fazemos apenas pela alegria de fazer e não como um meio para atingir alguma coisa. E brincar é aquele momento em que nós ativamos e expandimos a nossa mente. É como se a gente desse uma oxigenada na nossa mente quando a gente brinca. Libera espaço para que a criatividade reine e flua, para que novas ideias e novas percepções surjam. Então é realmente importantíssimo trazer a brincadeira de volta para a vida. Quero saber quem foi o sacana que colocou geografia e história Não dentro sei, também biologia. Biologia, enfim. Não, mas acho que a culpa não é de quem construiu a grade das disciplinas, é do sim, professor sim. que tornou aquela disciplina chata. Tá pior ainda. Porque- Esse cara não soube trazer a brincadeira para Exato, geografia. mas Mas trouxe ele, o mas lúdico. ele até traz um ponto no livro também, justo falando das escolas, que esse modelo de escola atual surgiu na época da Revolução Industrial. E foi justamente uma época em que se priorizava a produtividade, e todo esse nosso modo de vida provém disso atualmente, né? Tinha que Produtividade, produzir, produtividade, produtividade, uma atrás da outra. E a gente acabou ficando preso nisso. tinha que produzir o robozinho que vai lá apertar a porca. Exato. E podemos dar uma viajada aqui, né? Que não só as escolas elas vieram de uma época das indústrias, mas principalmente esse modelo industrial ele é replicado naquela época em que as indústrias elas tinham as segmentações muito mais claras, né? Então, se for ver nas indústrias, todos os funcionários naquela época, principalmente, eles tinham um uniforme. Então, nas escolas tem uniforme, tem os setores separados da indústria, ou seja, as classes, né? Horários de intervalo, o sino que toca, o sinal que toca para dizer que começou a jornada de trabalho, que é um intervalo, que terminou. Esse modelo prussiano das escolas, realmente a gente tem que incinerar, tal como quase esse livro. Vamos nessa. Logo em seguida, depois desse capítulo de brincar, e tem uma coisa mais interessante ainda que eu percebo desse capítulo de brincar. Você já percebeu que toda vez que uma pessoa ela é muito brincalhona, a gente tende a atribuir menos seriedade a ela Sim. e que ela é menos competente? Olha que interessante como nós julgamos assim, sendo que não tem absolutamente nada a ver. Às vezes a pessoa pode ser o melhor profissional de todos, mas ela é muito brincalhona. E às vezes a gente atribui que não, a pessoa para ela ter sucesso ou para ela ser um autor de best-seller, para ela ter ganho um Nobel ou 3, ela tem que ser séria. E isso também nos atrapalha na meditação. A gente que pratica isso, que ensina, a gente já percebeu bastante isso, que a pessoa acha que para meditar ela tem que estar séria. Ela tem que fechar a cara, tem que estar séria. Sendo que não. A brincadeira, o lúdico, eles auxiliam a gente a se libertar, né? Então, desencana aí a criança interior aí, acho que é bacana, né? E logo depois tem a ver com outro fator que a gente pode aprender mais com as crianças. As crianças brincam muito. E a outra coisa que as crianças fazem? Elas dormem. Elas dormem sem culpa. Então tem um capítulo só sobre dormir. Cara, as crianças dormem sem culpa, né? Você provavelmente já passou por isso. 11 da manhã, você dormindo, você se sente culpado. E quando tá sol lá fora, você tá mais culpado ainda, que você pensa, nossa, tá sol e eu tô aqui dormindo, tenho que estar aproveitando, tô desperdiçando. Não, você não tá desperdiçando nada. Você tá dormindo, é importante dormir. Tanto que ele coloca no livro que hoje já existem vários artigos científicos que quebram essa falácia de que a produtividade, que tem que dormir menos para ser mais produtivo, dormir só 4 horas, dormir só 5 horas por dia. Existem vários artigos provando que não. Dormir é essencial, ou seja, essencialista, é essencial para quem quer ter qualidade de vida, mas não só para quem quer ter qualidade de vida, porque às vezes a pessoa pensa, o cara que tem qualidade de vida, ele produz menos. Não, para você ser altamente produtivo, altamente eficiente, você tem que dormir mais. Não dormir mais, você tem que colocar o sono como algo essencial. E até mesmo entender que dormir é um luxo. Foi essa anotação que eu deixei ali. Temos que entender que dormir é um luxo, um verdadeiro luxo. Causa inveja, né? Causa inveja. E aí ele fala bastante nesse capítulo sobre a importância de dormir e que existem empresas que investem nisso, que tem lá cápsulas para os funcionários dormirem, que tem áreas de silêncio e tudo. E ele conta uma história de que quando ele foi fazer um período no Google, numa das sedes do Google, lá ele viu um ambiente com várias
como se fossem futons, várias camas, assim, só que abertas, assim, né? E aí ele pensou, nossa, que você tem que reservar o horário para dormir. E ele pensou, nossa, eu jamais vou conseguir dormir aqui, nesse lugar aqui. Mas ele deitou e percebeu que apagou. E depois, 30 minutos depois, a cama vibra para te acordar, para dizer que tá na hora. E essa pequena pausa, ela recarrega, ela faz você ir para a reunião menos estressado, menos mal-humorado. E aí ele pensou, uau, que legal, porque a empresa investe nisso. E aí quando ele foi perguntar para o responsável qual era o índice de reserva daquelas camas, tudo, ele descobriu que pouquíssimo, quase ninguém usava. E essa é a parte legal que eu queria... Por que eu deixei anotado nesse capítulo? Porque muitas empresas e muitos líderes vendem em suas palestras esse discurso de áreas mais lúdicas, da importância de ter mais tempo para dormir, de descansar. Tá na ideia da empresa, mas na prática, na essência, a gente ainda não conseguiu desbloquear isso. Se você está na sua empresa e você passa por um lugar da empresa que tem várias redes e lá tem lá o executivo XY, a executiva mais pica da empresa está lá e ela está dormindo, o que a gente pensa? Nossa, que pessoa sem noção, que pessoa folgada, que preguiçosa. Então, por mais que a gente venda essa ideia, e inclusive o autor fala isso no livro, a gente está preso ainda àquele paradigma de que não, que a alta produtividade significa estar sempre ocupado. Inclusive, são áreas também pouco utilizadas, ele traz isso, né? Que as próprias pessoas se sentem constrangidas a desfrutar dessas áreas pelo que os outros vão achar ou pelo que ela própria acha dela mesma, né? Ai, não vou ficar lá dormindo. Porque se você está muito certo, olha que interessante, né? De novo, autoestudo, propósito, se você está muito certo de que aquilo está correto, que está com todas as suas coisas entregues no prazo e tudo mais, como é, Ferzinha? Dane-se. Dane-se, eu vou deitar aqui e vou dormir. E aí pergunta pro Malaquini, o que você faz todo dia depois do almoço? Durmo. Dane-se. Durmo todos os dias depois do almoço. Eu termino de dar a última garfada e eu já tô dormindo. E aí quem me conhece mesmo, mais de perto, sabe que de 5 a 10 minutos eu apago, eu desligo. E é uma desgraça, porque daí eu volto como se estivesse plugado na tomada. 10 minutos para mim é o suficiente. Quando eu durmo mais é uma delícia. Mas eu sempre durmo depois do almoço. E às vezes 30 minutos, mas 10 sempre. Tem uma série de pequenos vídeos, uns vídeos curtinhos de 3, 5 minutinhos, do Burrão. Aí você procura no YouTube o Burrão. Esse cara, ele fez até a 5ª série. E os amigos ficam tirando onda com a cara dele. E ele, tão preocupado com aquilo, ele é o mais rico de todos os amigos, né? Porque ele dá foco no que é essencial para a vida dele. É muito legal, assistam essas séries de videozinhos curtos, assim, é interessante. Então, olha tudo que nós já falamos até aqui, que o autor traz... Por que eu brinquei no início do livro? Que é um pouco mais do mesmo. Sim, é mais do mesmo, mas às vezes a gente precisa dessa sacudida do mais do mesmo, né? Relembrado, né? É. E daí e é engraçado porque tem alguns pontos que chamam mais atenção para cada um de nós. Então, para o Vilmar tem coisas relacionadas, para mim, para a Fer. E aí o Vilmar também tem essa questão da produtividade e dele focar muito nessa área empresarial e tudo. E aí ele separou o que ele queria falar dentro desse capítulo sobre a regra dos 90%. Vilmar, o cara traz isso no livro. O que é a regra dos 90% e qual é o capítulo? O capítulo é selecionar o poder dos critérios rígidos, né? O que é a regra dos 90%? Ele pede para você, ele sugere ali, para você separar, dar uma nota para cada coisa que você faz, ou que você quer ser, ou que você quer fazer. E você vai dando nota nessas atividades, e tudo de 1 a 100, ou de 0 a 100. O que for 0, obviamente, você já jogou fora, é um não óbvio, né? E de 1 até 90, você descarta, você dá um peso 0. Você já vai descartar tudo aquilo, porque a grande maioria das coisas são desnecessárias mesmo. E aí, o que for de 90 a 100, você vai dando ponto 1, 2, 3 até 10. E ali dentro você tem por prioridade o que você precisa fazer de fato, o que é essencial na sua vida. Obviamente você vai fazer o que é mais importante, o que tem nota 10, e aí você vai, se der tempo, você vai fazendo o restante. Tem lei de Pareto também, que é outra ferramenta que você pode usar, que é o 80-20. Outra técnica que você pode usar também a gestão de projetos utiliza muito essa técnica, essa regra dos 90%. Você vai dar mais peso para as coisas que não estão vinculadas com aquele projeto? Não. Então, de repente, você descarta atividades que não são essenciais.
E aí, nesse capítulo também, ele traz que se não for um sim óbvio, então é um não óbvio. É muito legal isso. E é muito legal, porque quando eu li essa parte, aí eu me conectei com a origem do nosso podcast dos anteriores, que é Todo Talvez é um Não. Sim. E também do Joel J, que é um cara que eu sigo bastante no YouTube, no Instagram e tudo mais. E que ele fala muito exatamente isso. Qual é a frase, Vilmes? Se não for um sim óbvio, é um não óbvio. Então, olha que legal, porque provavelmente o Joel J também tirou desse livro essa frase, mas acabou que isso faz todo sentido e demora para cair essa ficha. Demora para cair essa ficha. Vou repetir, demora para cair essa ficha. Demora para cair essa ficha. E aí nós entramos, então, numa outra parte muito legal, que é a parte que você agora respira fundo, Elimina. segue o canal, curte, compartilha, já marca esse vídeo, já marca os trechos que você mais quer. Dane-se também, se você não quiser marcar nosso podcast, não quiser compartilhar, né, Ferzinha? Dane-se, é a sua opinião. Isso é a Ferzinha, tá? Não. Me perdi totalmente aqui. Terceira parte, eliminar. Terceira parte, eliminar. Por isso que era o eliminar. Uou. Estamos então entrando na terceira parte do livro, das 4, e essa etapa chama-se eliminar. Gostei muito, esse capítulo para mim foi bem legal, tem vários pontos que eu gostei bastante, e o primeiro capítulo, que é o 10 dessa etapa eliminar, chama-se esclarecer, ou seja, uma decisão vale por 1000, esse é o subtítulo, é muito legal isso. Ter muita clareza. Esse é um ponto que a gente tem que aprender, que a clareza mental, ou a clareza de objetivos, a clareza de propósito faz toda a diferença para suas decisões. Nesse capítulo ele traz algo que é muito legal, porque nos meus processos de consultoria em empresas, em escolas, geralmente tem uma etapa da consultoria que a gente avalia a missão, os valores, o propósito da empresa, né? Os valores da empresa. E nesse capítulo ele traz algo muito legal. Eu já fiz isso por muitos anos com empresas e escolas para construir os valores e a missão. E ele traz 3 exemplos de missão de empresas. E aí ele lê, você lê, né? Ele escreve ali no livro. E aí para você descobrir de qual empresa é aquela missão. E você descobre que era tão genérica que não tinha como descobrir de qual das 3 empresas era, porque era muito genérico. Então é muito legal que ele traz isso, assim, que muitas vezes nós somos muito genéricos nas definições, nos valores e, em caso de empresa, né, na missão. E aí quando você tem que tomar uma decisão, você não tem como ponderar. Então é muito legal que ele traz isso. Se você tem muita clareza, quando acontecer um fato que você tem que tomar uma decisão, você sabe o que realmente é o valor ou a missão da empresa ou o seu propósito, e aí fica fácil você dizer não ou você dizer sim. Então ele dá um exemplo também, ele conta o exemplo de uma empresa que ia ter um prejuízo, uma empresa farmacêutica que ia ter um prejuízo por um erro numa fórmula de um medicamento. E aí quando eles tinham que tomar a decisão do que fazer, ter o prejuízo valorizando os clientes ou não valorizar os clientes e valorizar os acionistas, quando eles foram ler a missão da empresa, lá na missão da empresa estava muito claro, os clientes eram mais importantes do que os acionistas. Então vamos tomar esse prejuízo milionário, mas vamos valorizar os clientes, depois a gente reconstrói e recupera a grana. Então, às vezes nós não temos a clareza e aí tomamos as decisões erradas. Esse capítulo, então, é legal porque como eu sou empresário e estou nessa área, me agradou. Essa questão da missão da empresa, uma vez eu dando uma aula, não era uma mentoria, mas era uma aula, e eu estava com um grupo de executivos da empresa, e aí falando da missão, eu falei, geralmente as empresas elas relegam, né, a missão para ser escrita por alguém que sabe escrever muito bem, por exemplo, o pessoal de marketing. Eles vão usar as palavras que estão mais sendo ditas, o que move mais as pessoas, tal, mas não está ligado diretamente ao propósito, à missão, de fato, da empresa, do fundador. E eu falando do fundador da empresa deles, aquela coisa toda, até que eu perguntei e eu procurei no site a missão, né, de vocês, eu não encontrei. Aí uma executiva, ela levantou bem acanhada, ela falou, é porque está no marketing.
o marketing está construindo a missão. Falar, que legal, espero que esteja alinhada com o fundador da empresa. Sim. E todos nós já fomos em alguns hotéis ou em algumas empresas, e aí tem uma plaquinha dourada, toda escrita linda, a missão da empresa, os valores. E aí quando você está sendo atendido, é tudo o oposto daquilo que está escrito lá, né? É difícil manter isso também dentro da estrutura por décadas, né? E aí, logo em seguida, ele entra no capítulo Ousar. E o Ousar é legal porque tem a ver com os podcasts que nós já gravamos. O ousar significa dizer não. Você tem que ser ousado para você dizer não para um convite. A pessoa chega para você e te faz um convite. Nossa, vou falar de mim, né? Esse final de semana tá entrando altas ondas, você viu a previsão, tal, na praia. E aí eu já tinha me programado para fazer outras coisas. Mas aí veio um convite. Nossa, é ousado dizer não. Você tem que aprender a dizer não. Só que eu só vou dizer não se aquilo não tá conectado com os meus valores, com o meu propósito. Para mim, surfar sempre está conectado, tá? Sempre, não importa. Sempre é prioridade. Surfar, o outro tem que ser mais forte. A outra coisa tem que ser mais forte. Mas é legal que esse capítulo do ousar, o subtítulo é assim: o poder de um não elegante. E aí ele vai dar várias dicas, que eu até comentei que achei que faltou a gente dizer isso nos podcasts passados, de você dizer não de uma maneira elegante. Porque não é que você tem que dizer não, você agora virou um essencialista chato, né? Igual um eco chato, e você tem que sair dizendo não para tudo, de maneira rude. Não, as pessoas importam. Então você tem que aprender, nesse capítulo ele fala isso, você tem que aprender a dizer não de forma elegante. Às vezes você tem que ser não, tipo, dane-se, é não. Mas nós temos que entender que você quer manter as relações também. Então você tem que aprender a dizer não de forma elegante. Ele vai dando várias dicas. Por exemplo, a pessoa te convida para fazer algo, aí no livro ele dá esse exemplo. Nossa, adorei o seu convite, gostaria muito de ir, porém, nesse momento eu estou tão focado em escrever meu livro que eu não vou conseguir tempo para ir. A pessoa entendeu que você não vai, não é porque você não gosta dela, é porque você está focado num certo projeto. Então, aprender a dizer não de forma elegante é muito legal e valoriza o relacionamento. Né? Valoriza o relacionamento. Ele até fala que não necessariamente dizer não implique em efetivamente dizer a palavra não. Então, existem outras formas de você recusar um convite sem precisar do não direto, expresso. Você pode encontrar outras maneiras. E eu sou pai, então essa parte do livro me pegou quando ele conta uma história. Ele conta uma história de um executivo que é um pai de família, e aí ele tem uma filha chamada Cíntia, se eu me recordo bem da história do livro. E daí ele passou a semana inteira combinando com a filha, Cíntia, que é uma filha pequena, que depois da palestra que ele desse, eles iam, olha o combinado deles, que eles iam sair correndo pelos fundos da palestra para ninguém ficar perguntando e conversando com ele, porque daí eles tinham programado que eles iam jantar em tal restaurante que a filha adorava, depois eles iam comer sorvete em tal lugar, eles iam para casa assistir filme e ficar juntos. Eles tinham feito toda uma programação. E na cabeça da criança, aquilo era um filme, né? Era um sonho. Ela queria viver aquilo mesmo. Termina a palestra, antes deles conseguirem sair correndo, vem um cara que é um amigo de muitos anos do pai da Cíntia e fala para ele assim, algo como: nossa, quanto tempo que a gente não se vê, eu tô muito feliz que você tá trabalhando na minha empresa. Ou seja, o cara não só era um amigo de longa data, que há muito tempo o pai da Cíntia não via, como era o chefe dele. E diz assim: eu tô tão feliz que eu quero convidar vocês para ir comer frutos do mar num restaurante super, ultra, bam, bam, bam. E aí, nesse momento, a Cíntia, que é a filhinha, pensa: puxa, que droga, já pensou, né? Já ficou triste, porque ela tinha passado a semana inteira fantasiando como seria. E aí o pai da Cíntia olha para ele e fala: você não sabe como eu tô feliz em te ver, como eu tô feliz em saber que eu trabalho na sua empresa, tudo, mas hoje eu já combinei com a minha filha, com a Cíntia, de que nós íamos fazer tal e tal coisa. E aí ela abre um sorrisão e ele sai, ou seja, ele foi ousado. Ele disse o não pro chefe, né? Mas ele criou aquilo que a gente comentou há pouco tempo no livro, momentos de qualidade e palavra dada, né? Pô, palavra dada. Então essa parte do livro me pegou, porque eu sou pai, me emocionou, e eu fiquei pensando: droga, quantas vezes eu não fiz isso. Mas eu também fiquei muito feliz em pensar: nossa, mas muitas vezes eu fiz isso. É muito legal. Depois ele parte ali pro descomprometer-se, né? Descomprometer-se. Isso tem a ver com essa ousadia
mas tem a ver com uma coragem mais intrínseca ainda. Porque imagina uma coisa, você se compromete com um determinado projeto, que você investe tempo ou dinheiro, tanto faz. Nós já gravamos sobre isso, eu não lembro de que livro que nós falamos, a respeito do viés do dinheiro perdido, né? Do investimento perdido. E você começa a fazer um determinado investimento, ou tempo, ou dinheiro, tanto faz, e você vê que aquilo não vai dar em nada, ou que aquilo já vai ser um fracasso. E você continua... É a síndrome do cara que está fazendo investimento lá tá fazendo investimento, tá na jogatina, no cassino, e aí ele já perdeu um monte de dinheiro, ele fala assim, cara, eu preciso recuperar esse dinheiro, ele continua jogando, ele continua perdendo. Talvez ele recupere, mas ele acredita que por ele já ter investido ou gastado muito dinheiro ali, ele vai recuperar. Às vezes é melhor você abrir mão, descomprometer-se com aquilo, para você ganhar lá na frente com outras coisas. Você está liberando tempo na tua agenda ou está liberando o desperdício de recurso com coisas que você vai... Lá na frente você pode ganhar fazendo uma outra coisa, dando um redirecionamento para o que é essencial na tua vida. Nesse capítulo ele conta a história, uma história que eu adoro, que eu rotineiramente uso em algumas palestras e tudo. Ele conta a história do jato Concorde, que fazia a distância de Londres a Paris em 2 horas e 50 minutos, o que é a metade do tempo dos aviões tradicionais. Mas ele conta que por décadas os governos ali que tinham esse interesse investiam milhões e milhões e milhões de dólares nesse projeto, sabendo que o projeto não ia dar certo, porque o avião precisava, para ele conseguir aquela velocidade, ele consumia uma quantidade incrível de combustível, e também ele precisava de menos assentos, ou seja, menos pessoas, então era economicamente inviável, mas eles já tinham investido tanta grana que eles continuavam investindo, que é o que o Vilmar falou ali. Você tem que, num dado momento, você tem que conseguir aplicar o que ele chamou de descomprometer-se, ou seja, cara, eu sei que eu já estou há 10 anos aqui tentando fazer essa reforma dessa casa que não acaba nunca. Minuto de silêncio, olhem para mim agora, né? Mas em algum momento eu tenho que entender que tem que abrir mão. Porque aquilo, e é legal porque ele vai dando vários exemplos do quanto a gente fica apegado, e existe tudo um estudo, se eu não me engano foi o Daniel Kahneman, no Rápido Devagar, que ele cita algo que é chamado de a falácia do planejamento. E é muito legal que se você pegar todos os projetos apresentados pelos governos e todos os projetos apresentados por arquitetos e engenheiros, eles sempre usam mais tempo e mais dinheiro do que aquilo que foi planejado. Então, a falácia do planejamento. Planejou que ia custar não sei quantos bilhões para construir essa ponte, ia levar tanto tempo. Não, leva mais grana e mais tempo. E aí esse descomprometer seria assim, cara, esse projeto não está dando certo, mas a gente já gastou bilhões, então vamos pôr mais bilhões para ele dar certo. Não. Para! Não, de jeito nenhum. Evita, reduz os custos, não os prejuízos. E como é que trazer isso para nossa vida real? Tá lendo esse livro é chato. Mas eu já gastei tantas horas. Para! Passa pro próximo, descompromete. Isso eu achei muito legal, essa sacada do livro. E dá uma dorzinha, né? Abrir mão, assim. Lógico que dá. Dá. Ainda mais num livro, olha, coisa importante. E ele vai dando várias dicas também do quanto a gente tende nesse capítulo, Vilmar, me corrija aí se eu estiver errado, do quanto a gente tende a dar mais valor para aquilo que é nosso do que para as coisas que são dos outros. Então ele fala que sempre assim, a pessoa não quer vender tal coisa porque para ela tem um valor sentimental. E aí ele dá uma dica de, se não fosse seu, quanto você pagaria? Aí você começa a perceber, realmente eu tô apegado porque é meu, vale menos. Então o descomprometer-se, achei bem legal esse capítulo. Seguimos no nosso podcast essencialista, que a gente não está conseguindo ser nada essencial nos resumos e nas coisas. A Fer já quer dar uma porrada na gente aqui, ela já está assim... Já tô chutando todo mundo aqui embaixo chutando da mesa. Embaixo da mesa. Já deu. Vai. Dane-se você com seus chutes também. A gente vai seguir falando. Agora a arte do invisível, o Malaquini vai falar sobre editar. Que é o que a gente devia estar fazendo. Não, ainda não. Tem que terminar de gravar. Não, é só depois. É só depois que grava. A arte do invisível, editar, é muito legal porque no capítulo do livro, ele já começa o capítulo, deixa eu ver se eu me recuerdo bem, ele começa, como nós estamos indo para Buenos Aires daqui a um tempo, a gente tem que começar a treinar nosso portunhol. Eu me recuerdo desse capítulo. Muito bem. Ele diz o seguinte, ele começa dando exemplo do Oscar, ele conta toda a história da premiação do Oscar.
E aí ele dá uma data que, se eu não me engano, é 87, algo assim, em que desde essa data, todo filme que ganha o melhor filme também ganha a melhor montagem, ou seja, a melhor edição. E ele fala, é óbvio, porque você gravou horas e horas e horas e horas de filme. O cara que faz os cortes e que faz a edição, ele tem que ter uma leitura daquilo que é mais importante para a pessoa comprometer, para entender a cena, para entender o filme, a mensagem principal. Então, a arte do invisível, ou seja, a arte dos cortes e das edições, e que nós temos que aprender a cortar o que é desnecessário. Isso é difícil. Pensa que nós fizemos um resumo. Vamos falar da gente um pouquinho. Vamos dar uma tijolada em nós. Nós fazemos uma reunião, fazemos o resumo, elegemos os tópicos mais importantes e durante a gravação a gente lembra de ideias e de coisas e vamos... Claro, estamos agregando, mas ao mesmo tempo, se nós fôssemos aplicar assim o essencialismo, o pitch de venda, você tem 3 minutos para falar sobre esse livro, você tem 30 segundos. Nota 0 pra gente. Inclusive existem reuniões empresariais em que é isso. Cada pessoa tem 30 segundos para vender o seu peixe. Sim. E aí você tem que treinar muito ser essencial. Shark Tank, né? Você tem lá alguns minutinhos para você apresentar o produto, mostrar o benefício, falar o quanto vale, mostrar planejamento financeiro. E aí depois sai e entra outro e o cara ainda vai... Eu acho legal que ele traz daí nesse livro que não tem edição da vida real, né? Não tem edição, não tem como você voltar no que você já falou, no que você já fez, no que você já perdeu. Então tem que aprender a aplicar isso na vida mesmo, o tempo inteiro. E eu coloquei a gente na fogueira aqui, porque agora eu quero colocar o autor na fogueira, porque nós demos muitas risadas falando sobre esse livro nas semanas anteriores, que é, cara, o autor não foi nada essencial escrevendo esse livro. Ele dá exemplos longos, redundantes, são 20 capítulos. Muitos exemplos. Eu não tive saco de ler os apêndices. Exato. Aí, depois que você termina... Então, assim, é legal porque é muito legal falar sobre essencialismo. Agora, aplicar esses cortes e essa edição na vida real... É muito difícil. É só ver, a gente também estava rindo disso, quando você vai ler um livro... Você sublinha livros? Se você sublinha e voltar nos seus sublinhados, você vai ver o quanto você não é essencial. E ele até traz isso, não o exemplo do sublinhar, mas aqui no quadrinho que o Malachini comentou no começo do livro, em todo capítulo tem um quadrinho com o resumo de não essencialista e essencialista. E nesse quadrinho desse capítulo ele traz o não essencialista acha que fazer algo melhor significa acrescentar coisas. A gente tem essa impressão, né, em muitos pontos da vida em que quanto mais conhecimento, quanto mais alguma coisa a gente obtiver, melhor. Muitas vezes não. Muitas vezes, quanto mais você conseguir subtrair, melhor. Eu lembro que quando a Fer começou a dar aulas, ela falava pra mim assim, não, mas eu sinto que eu preciso estudar mais, que eu preciso que eu falava assim, não, vai no básico. Simplicidade simplicidade é muito luxo, simplicidade é uma coisa muito grandiosa, né? A simplicidade, ela tem uma virtude, né? Fazer o básico bem feito, né? Exatamente. Você vai explicar melhor agora, Fer, nesse próximo capítulo. Vilmar, corte, Tramontina, corte rápido. Ele já tá entrando no próximo capítulo, limitar. Não assuma o problema dos outros, né? Olha aí. Limitar, exatamente. O próximo capítulo é a liberdade de estabelecer limites. E como isso também é difícil na prática, né? Ele traz daí ao longo de todo esse capítulo que não conseguir estabelecer limites é algo típico da nossa era. É algo típico também dos não essencialistas. A gente não tem, muitas vezes, aquela coragem necessária para estabelecer limites e dizer não, ou, enfim, conseguir analisar que determinadas situações, que muitas vezes, determinadas demandas, talvez, que as pessoas trazem pra gente, não são demandas nossas. A gente não teria por que perder tempo com aquilo se a gente soubesse disso, se a gente conseguisse parar para analisar a situação e se a gente tivesse muita clareza do que é uma demanda nossa e do que não é. Começa por aí já, né? Que a gente não sabe isso. Mas, enfim, ele traz bastante sobre isso ao longo do capítulo e ele também traz um ponto muito interessante, eu até sublinhei aqui, que hoje em dia, principalmente com as redes sociais, ficou muito difícil conseguir separar o profissional do pessoal. Então, existem muitas empresas que acabam sugando as pessoas, porque a gente está o tempo inteiro ali conectado, e daí muitas vezes passa do horário de trabalho, mas a pessoa está conectada. Então, a empresa ou os chefes se veem
ali no direito de exigir coisas, de pedir coisas, e daí isso acaba virando uma situação bem nebulosa e as pessoas não sabem estabelecer limites, não sabem dizer não, olha, não, sábado foi o dia que eu combinei com o meu filho de ficar com ele, eu não vou participar de uma reunião. Então a gente precisa aprender a estabelecer esses limites. Demais, demais. Essa parte ele começa o capítulo com uma frase da Annie Lemont que diz assim: não é uma frase completa. É muito legal, muito legal, muito legal. E aí entramos na parte quântica do livro, segundo as nossas anotações. Em vez de quarta parte, está escrito quântica ali. Quanta parte? Quanta parte? Quanta coisa já tem? Quanta coisa? Quanta coisa? Essa parte não podia ser a quarta parte, era quanta coisa já tem. Bom, quarta parte, executar. E eu acho legal que essa parte tem muito a ver com esse careca brilhante que está aqui do meu lado, porque ele é um cara que já tem uma experiência de vida, assim, muito extensa, desde Noé, desde das pirâmides e tudo mais. Mas porque é um cara que, desde que eu conheço ele, eu vejo que ele tem uma habilidade de planejar e de preparar. E aí é claro que isso caiu no colo dele, esse capítulo. Prevenir. Ele traz aqui que é a vantagem injusta. Por que é a vantagem injusta? Ele traz diversos exemplos, ele traz exemplos da Bíblia e tal, mas se a gente for naquele exemplo mais básico, naquela historinha lúdica da formiga e da cigarra, se você entender que se você guardar um pouquinho, se você aprender um pouquinho todos os dias, se você fizer um pouquinho todos os dias de alguma coisa que esteja alinhado com o seu propósito, ou que seja que esteja lá alinhado com o seu propósito, mas que hoje você não tem condições de dar um foco total, então você faz um pouquinho todos os dias. Lá na frente você vai ter um montão daquilo. E a formiga, né, que ela guarda comida durante o verão para ela ter suprimentos no inverno, é isso. E ela tem uma vantagem injusta em relação à cigarra, porque a cigarra ela ficou gazeteando o verão todo, né? Ela não fez nada. Aí chega no inverno, ela precisa comer, o que acontece? Ela vai morrer, porque ela não tem. E nessa questão, eu chamo isso de sorte. E na minha vida eu tenho uma forma de pensar um pouco diferente em relação à sorte. É você fazer toda a preparação necessária para quando aparecer a oportunidade lá na frente, você estar preparado. Então, sorte para mim é a preparação e de encontro com a oportunidade. E para você se preparar, você está fazendo o teu cursinho de inglês ou você está postergando? Você está guardando aquele dinheirinho todo mês? Ou eu estou sendo essencial, só assisto séries. Então. se você só estiver fazendo aquilo que não é vital, né? Só o trivial, só o que te dá prazer hoje, amanhã você não vai ter. Muito legal. Essa parte tem alguns livros, né, que já tratam muito isso, acaba sendo uma chatice, né, um monte de autoajuda e tudo. E tem o livro do Stephen Covey, 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes. Depois esse livro virou das Pessoas Altamente Eficazes. E depois, como se não fosse suficiente você ter 7 hábitos, ele lançou o 8º hábito, ou seja, os 7 hábitos anteriores não serviam para nada, porque precisou do 8º hábito. Mas nesse livro ele traz algo muito legal, que é essa questão de você estar preparado, que é o Vilmar falou. Você tem que afiar o machado, né? E até uma frase atribuída a Abraham Lincoln, o autor do livro aqui coloca esse exemplo, que Abraham Lincoln dizia assim: dê-me 6 horas para derrubar uma árvore e eu passarei as 4 primeiras horas afiando o machado. Ou seja, eu vou gastar menos energia se o machado estiver mais afiado. Então, o que o Vilmar falou é muito legal e tem totalmente a ver com prevenir, que é uma vantagem injusta você dar uma tarefa para uma pessoa que está preparada e dar a mesma tarefa para uma pessoa que não está preparada. É injusto, porque você deu a mesma tarefa. Mas também é injusto para o cara que se preparou não ter direito de aplicar. Exato. Então, a sorte, ela vai estar justamente conectada com a pessoa que está preparada, com a pessoa que está se dedicando, né? As oportunidades aparecem para todo mundo, mas quem está preparado consegue tornar aquela oportunidade um pote de ouro, né? Ele coloca uma coisa interessante que é a respeito da rotina nesse capítulo. Se você se dedica, por exemplo, você precisa guardar um pouquinho de dinheiro todo mês para você lá na frente conseguir, sei lá, comprar seu carro ao invés de gastar com taxas de financiamento, enfim.
Se esse é o seu objetivo, você coloca isso na tua rotina, porque eventualmente guardar o dinheiro não é uma coisa legal para você. O legal é gastar o dinheiro todo, né? Então, se você colocar isso na sua rotina, você vai fazer isso de forma quase que automática todos os dias, todos os meses, né? E você vai se aperfeiçoando nisso até que aquilo se torne um hábito de fato. Bom, e daí o próximo capítulo é subtrair. A gente estava até aqui brincando que vamos ser muito essencialistas e vamos subtraí-lo. Nem precisa falar sobre ele. Mas brincadeira, eu queria só pontuar sobre esse capítulo. Não é brincadeira, a gente já anotou isso mesmo na nossa... Anotou mesmo. Aqui é anotado no nosso planejamento, vamos subtraí-lo. Mas realmente é um capítulo um pouco mais básico e ele traz um pouco da percepção de se antecipar, até conectando com o prevenir também, se antecipar aos possíveis obstáculos que vão vir até que você atinja o seu resultado e conseguir daí remover esses obstáculos. Em vez de ficar ali tentando consertar o problema depois que ele aconteça, você remove o obstáculo. Então subtraímos esse capítulo, estamos sendo mais essencial. Vamos avançar. Vamos avançar, vai lá, passamos. Vamos Próximo avançar. capítulo, avançar. Já que a gente subtraiu um capítulo, qual era aquele recado que você queria dar mesmo, Fer? Já segue a gente se você não estiver seguindo, clica aí no sininho, ativa as notificações para receber todos os nossos novos episódios. Comenta aqui também algum tema que você tenha interesse em saber ou alguma dúvida que você tenha ficado durante o episódio. Segue a gente também nas redes sociais, nos nossos Instagrams, que vão estar aparecendo aqui em algum lugar. E compartilha com o maior número de pessoas possível. Dá um joinha, dá um joinha. Dá um joinha. Muito legal. No capítulo 17, gente, um livro essencial tem 17, 20 capítulos. Vamos embora, vamos nessa. No capítulo 17, o capítulo Avançar. É muito legal, tá? Na verdade, a gente tá tirando sarro do autor e tudo, mas eu gostei da leitura. Tem várias coisas mas claro, escrever um livro já é uma tarefa árdua. Imagine quantas coisas esse cara teve que dizer não. Ele até conta essa história, lá no início do livro ele conta que quando ele descobriu que ele poderia não concluir um curso de formação que ele estava fazendo e se dedicar a outras coisas, para ele aquilo foi um choque, ele podia dizer não para as coisas, e ele atribui essa primeira experiência dele com o fator de ter esse livro escrito. Então é legal, assim, o livro tem muitas coisas bacanas e um monte de mais do mesmo, mas vamos nessa. O poder parece até que eu não quero que você leia. Leia o livro. Agora podia tocar aquela música do Tim Maia. Leia o livro. Leia o livro. Eu acho que não, porque senão vai dar direito autoral. Bom, o poder das pequenas vitórias. Esse capítulo, para mim, é como um eco de algo que eu falo para as pessoas que já trabalharam comigo nas minhas equipes, que eu comento com meu filho, que você tem que ir construindo ao longo da vida pequenas vitórias como se fossem pequenos degraus para alicerçar aquilo que você quer. Então é muito difícil, de repente, você mudar um hábito gigantesco, mas se você muda um hábito mais fácil, você constrói esse registro neuronal e você vai construindo pequenas vitórias. Então esse capítulo ele fala muito sobre isso, sobre a sua capacidade de construir pequenas vitórias constantes até que você realmente consiga se tornar um essencialista lá na frente. E é interessante que são as pequenas vitórias que vão dando motivação ao longo do caminho para que você continue e chegue no resultado final, né? Se a gente já foca num objetivo gigantesco, isso acaba mais desmotivando e desanimando do que, de fato, servindo para alcançá-lo. Por isso que é importante ter claro o teu propósito, porque senão ao longo da sua jornada, e todo mundo passa por isso, você já conquistou tanta coisa, você teve tantas pequenas vitórias e você não celebra, você nem se dá conta daquilo e às vezes você está frustrado porque está dando foco para uma coisa que está totalmente fora do que é essencial para você. E no livro ele coloca algo muito legal. Ele coloca a seguinte, ele direciona isso da seguinte forma: em vez de começar grande e se esgotar sem ter nada para mostrar além do desperdício de tempo e energia, você deve direcionar para coisas realmente essenciais e começar a criar pequenas vitórias. Então achei esse capítulo é simples, ele é curto também, mas ele tem essa sacada bacana. Ele dá uma dica também dizendo: concentre-se no progresso mínimo viável. E na matemática tem o oposto, né, que é o máximo divisor comum, o MDC, né? E você vai trabalhar essa ideia de qual é o mínimo progresso viável, aquilo que eu não vou falhar,
O mínimo progresso, eu brinco muito sobre meditação, qual é o mínimo? 1 minuto por dia, vai. 1 minuto por dia é o mínimo progresso viável, mas todos os dias. Então é legal que às vezes a gente fala, nossa, eu quero meditar então 1 hora por dia. Criatura, Você não vai. não vai fazer, porque é chato pacas ficar 1 hora sentado sem fazer nada. Dói, é chato. Então comece com essa dica de o mínimo progresso viável. E aí, aos pouquinhos, isso vai ampliando. Essa sacada é muito legal. Seguimos. Fluir. A genialidade da rotina. Phelps. Tem tanta coisa para falar. Ele conta vários exemplos de atletas. Essa parte eu gosto muito. Vários exemplos de atletas. Ele cita o Michael Phelps, entre outras coisas. Vou deixar você com a pulguinha atrás da orelha. Vai ler esse capítulo. Vambora, pula. Vamos ser essencial. Focalizar. O que é importante, né? Tire o futuro da cabeça. Esqueça o passado que já foi e dê mais atenção ao presente. E lendo esse capítulo, a gente se dá conta de que o presente ele é tão efêmero e a gente não aproveita porque ele é efêmero, ele passa muito rápido. Se você tiver consciência do tempo, não do tempo... Ele traz ali o Cronos, o Kairos, do grego, mas se tirar essa construção filosófica do tempo, olhe para trás, tudo que passou. Se você vive no passado, você geralmente é uma pessoa mais tristonha, mais depressiva, porque você tem tanta angústia das coisas que você deixou de fazer ou de arrependimentos, esquece disso. Lá no futuro, ele não aconteceu ainda. Você tem que ter planejado o teu futuro, porque você está em busca do seu propósito. Mas o que acontece de verdade é aqui, no agora. O agora, o presente, ele é tão infinitesimal de tempo pequeno que a gente não se dá conta. E quando a gente para pensar a respeito, ele já passou. Então, dê atenção ao momento presente. Isso é super o que a gente ensina e super difícil, né? Tem uma teoria bem clichê, muito legal, uma analogia de você comparar o tamanho do para-brisa do seu carro com o tamanho do retrovisor. Uhum. Sim, você tem que ter um retrovisor porque você tem que olhar o passado, olhar o que está atrás, até mesmo para você poder tomar decisões mais assertivas com a experiência. Isso deu errado, isso deu certo. Mas o retrovisor é pequeno, você tem que olhar o passado, mas não tem uma pequena importância. E o para-brisa, que é o que está à sua frente, o momento presente, ele é enorme. Então a gente tem que trabalhar desta maneira. Menos energia, menos atenção no passado, até senão você fica deprimido, né? Muita energia no passado é depressão. E muita energia no futuro é ansiedade, né? Então tem que estar mais conectado com o momento presente. E esse capítulo é legal, focalizar, tem bastante a ver com o que a gente ensina. E vale a leitura desses 2 capítulos. Tanto o anterior, que ele fala sobre rotina, quanto esse, que os dois andam juntos, né? Na verdade, tudo nesse livro ele conecta, né, com o fator de se eu tenho que ter uma rotina, eu preciso aprender a dizer mais não, se eu tenho que focalizar, eu tenho que aprender a dizer mais não, ou mais sim, né, depende. O livro poderia ser escrito pelo outro viés, vocês não acham? O livro poderia ser escrito pelo outro viés, em vez de dizer não, dizer sim, só porque é importante. Também poderia ser. E aí? E aí chegamos no último capítulo. Ser. Caraca! A vida essencialista. 20º capítulo do livro Essencialismo. Eu gosto muito que nesse capítulo, já no começo, ele faz uma distinção muito, muito, muito interessante. Que há 2 maneiras de pensar o essencialismo. Uma delas é vê-lo como algo que se faz, e de vez em quando. E a outra é algo que se é. Então, no fundo, essencialismo é um estilo de vida. É ser, de fato, essencialista. É conseguir implementar no seu dia a dia, no seu hábito, todas essas dicas, todos esses capítulos que a gente abordou e tudo isso que ele traz no livro, e de forma que vire o seu estilo de vida, que você não faça de vez em quando, que você não faça de forma necessariamente pensada. Então, você vai implementar de tal forma que isso vai ser o seu natural. Isso é uma vida essencialista. É isso, e a conclusão para mim... O Vilmar foi bem essencial, é isso. É isso. E ele ainda fez uma carinha, né? É isso, cara. É isso. A conclusão do Adorei. livro para mim é justamente essa questão do que ele traz do essencialismo, né? Que é menos, mas melhor.
tem uma coisa na humanidade que é chocante, que a gente sempre quer ter mais. Mais conhecimento, mais dinheiro, mais tempo. Mas se você for perceber, desde a invenção da máquina de lavar roupas, em que demorou para ser aceita essa invenção, por sinal, a teoria de que com uma máquina de lavar roupas, as pessoas que lavavam roupas na época, elas teriam mais tempo para fazer outras coisas. Se você for perceber na sua casa hoje, você tem máquina de lavar roupa, máquina de secar, máquina de lavar louça, aspirador automático, e mesmo assim você ainda diz que está faltando tempo. Não é chocante? Então, a grande sacada do essencialismo é perceber que não é ter mais tempo, é conseguir liberar tempo que está sendo gasto de forma desnecessária, desinteressante, né? Nós podemos dividir a humanidade em 2 grandes períodos. Na verdade, né, se for, tiveram 2 pessoas que vieram a esse planeta e que conseguiram dividir a humanidade em épocas, né? Jesus dividiu antes de Cristo, depois de Cristo. E se você for para os gregos, também Sócrates, né? Era pré-socrática e pós-socrática. Imagine você ter esse poder de dividir a história sendo contada antes de Sócrates, depois, antes do Vilmar, depois do Vilmar, antes da Fezinha, depois da Franzinha, que legal. E é muito legal porque Sócrates, ele tinha um ensinamento que era muito bacana, que ele dizia: tome cuidado com a aridez de uma vida muito ocupada. Tome cuidado com a aridez de uma vida muito ocupada. Então é muito bacana. Sócrates é aquele cara que ficou amplamente conhecido quando os discípulos dele foram questionar ele, e ele admitiu, ele disse que nada sabia, né? Uhum. Então é interessante, às vezes a gente quer saber tudo, quer ler tudo, quer fazer tudo, tem que lembrar de Sócrates. Não. Quanto mais eu sei, menos eu sei. Quanto mais livros eu ler, mais eu vou descobrir que não sei. Claro que tem que ler, mas o que eu quero dizer é, esse capítulo do ser essencialista, é entender que não adianta você ter uma vida muito ocupada, essa vida vai ser árida, vai ser uma vida dura, muito ocupada. Você tem que ter mais tempo para você, tem que ser mais essencial com você. Acho que essa é a grande sacada, e por isso que eu citei durante o podcast o livro Mais Esperto que o Diabo, e vou citar aqui um outro livro que a gente também já gravou um podcast, que é o Eu S.A., do Gene Simons. Uhum. O Eu S.A., ele fala, cara, você, S.A., você é a pessoa mais importante da sua vida. Você. Então, eu acho que esse capítulo do ser, para mim, pegou nesse ponto. Cara, ser essencialista consigo, ser verdadeiro consigo mesmo. E aí entra uma coisa que a Ferzinha sempre fala, autoconhecimento. Ter uma vida que realmente importa. E vale a pena. 5.000 horas depois, 20 capítulos, 32 comentários, 72 anenos, 20 asteriscos e uma... Check no essencialismo. E uma eternidade na lista de edição. Demos o check no livro essencialista, e eu queria finalizar aqui com o nosso novo chavão, nosso novo quadro. Rufem os tambores. Ferzinha, esse livro vai para onde? Ele vai para fogueira, ou seja, ninguém deveria ler. Ele vai para doação para que mais pessoas leiam, ou ele fica na sua estante para ser relido e estudado? Eu diria que ele vai para doação. Eu gostei do livro, deu uma boa sacudida e clareada em várias coisas que estavam adormecidas. Então acho que é legal que as pessoas leiam também, para também terem esse chacoalhão. Vilmar, vai para fogueira, doação, fica na estante para ser estudado novamente. Eu também compartilharia esse livro. Ele pode até voltar eventualmente, né? Talvez eu não doe, eu empreste. Boa. Porque é legal dar uma revisada de vez em quando e, né, revisitar esses conceitos. E você? Boa. Para mim o livro é um monte de mais do mesmo, mas eu também recomendo a leitura, porém ele ficaria na minha estante, porque tem muitas coisas sublinhadas, eu não fui nada essencial, e tem algumas coisas que eu anotei e sublinhei que eu quero rever, revisitar, reler e agregar algumas palestras e aulas que eu ministro. Legal. Então, Tanto ele não doaria nem emprestaria, que ele nem trouxe para trouxe hoje. Pra gente nem ver essas anotações. cara, os meus livros eles são todos anotados, e eu tenho uma planilha no Excel que eu coloco os temas das minhas palestras. E aí do lado tem as anotações e tal, e eu coloco página tal do livro tal é legal para essa palestra, página tal do livro tal é legal para essa palestra. E isso, quando eu vou montar uma palestra ou quando eu vou fazer algo, me ajuda muito a não desperdiçar tempo. Sim. É muito legal. Turmita, finalizamos essa série da 5ª temporada chamada Todo Talvez é um Não.
Fica ligado com a gente para as próximas. Peraí que agora a gente vai precisar de um corte aqui, a arte de editar. O que é o nosso próximo tema? A gente já fez? Não temos aí no próximo tema. Não. Na verdade, nós temos o livro... Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos. Boa, então volta aqui a edição. Dentro da 5ª temporada, esta série Todo Talvez é um Não, agora vai dar lugar à série dos hábitos. Fica ligado que o próximo livro que nós vamos falar é Hábitos Atômicos e nós vamos gravar uma série de podcasts falando sobre hábitos e hacks para os hábitos e vamos finalizar com o livro Hábitos Atômicos. Fica com a gente, Fica valeu. ligado. Até. Valeu.